Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Você pode impor sua presença, pode falar alto, pode se vestir com autoridade, pode até usar palavras fortes e ensaiar gestos seguros, mas nada disso gera respeito verdadeiro, se a sua alma estiver tremendo por dentro. Respeito não se exige, respeito se emana. Ele nasce quando há uma harmonia silenciosa entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando sua presença não carrega performance, mas coerência. Quando sua fala não pede aplauso, mas ecoa uma verdade íntima que você mesmo reconhece. Carl Jung dizia que ninguém pode te respeitar de verdade se você não reconhece quem é por trás da máscara. E ele não falava de aparência, falava da persona. Essa versão social que você veste todos os dias para ser aceito, elogiado, amado. Mas que, com o tempo, se torna um disfarce tão confortável que você esquece que está por trás dele. Este vídeo não é sobre conquistar respeito dos outros. É sobre reconquistar o respeito por si. Porque toda vez que você se abandona para agradar, se cala para manter a paz, se molda para ser amado, uma parte sua perde voz. E essa voz, mesmo calada, continua ecoando dentro de você, como culpa, como raiva, como um cansaço sem nome. O mundo te trata como você se trata no silêncio. E se você não sabe quem é, qualquer olhar te confunde, qualquer crítica te desmonta, qualquer rejeição te desintegra. O autoconhecimento, como dizia Jung, é um ato radical de dignidade, porque é só quando você sabe quem é que pode, enfim, parar de implorar por respeito e começar a vivê-lo. O paradoxo da autoridade. Só se impõe quem não precisa forçar. Quantas vezes você tentou ser firme, parecer confiante, sustentar uma opinião, e ainda assim sentiu que não era levado a sério? Não é sobre volume de voz, nem sobre postura, é sobre vibração interna. É sobre a energia sutil que você emite quando está ou não está em paz com quem você é. Jung dizia que o respeito é uma projeção. Os outros captam, inconscientemente, a clareza ou a confusão que você tem sobre si. Se por dentro você está dividido, inseguro, tentando compensar uma ausência de autoestima com presença exagerada, o outro sente. Mesmo sem saber como, ele sente. E essa incoerência cria ruído, desconforto, desconfiança. Mas quando sua presença é um reflexo da sua integridade, quando o que você diz se alinha com o que você sente e faz, algo muda. Você não precisa convencer. Você não precisa se defender. Sua autoridade se torna silenciosa, mas inegável, porque o respeito mais profundo é aquele que nasce da congruência entre o seu ser interno e a sua expressão externa. E isso não se força, se sustenta. O paradoxo da autoridade. Só se impõe quem não precisa forçar. Quantas vezes você tentou ser firme, parecer confiante, sustentar uma opinião, e ainda assim sentiu que não era levado a sério? Não é sobre volume de voz, nem sobre postura, é sobre vibração interna. É sobre a energia sutil que você emite quando está ou não está em paz com quem você é. Jung dizia que o respeito é uma projeção. Os outros captam, inconscientemente, a clareza ou a confusão que você tem sobre si. Se por dentro você está dividido, inseguro, tentando compensar uma ausência de autoestima com presença exagerada, o outro sente. Mesmo sem saber como, ele sente. E essa incoerência cria ruído, desconforto, desconfiança. Mas quando sua presença é um reflexo da sua integridade, quando o que você diz se alinha com o que você sente e faz, algo muda. Você não precisa convencer. Você não precisa se defender. Sua autoridade se torna silenciosa, mas inegável, porque o respeito mais profundo é aquele que nasce da congruência entre o seu ser interno e a sua expressão externa. E isso não se força, se sustenta. Erro comum: exigir respeito sem integrar a própria sombra. Você já sentiu aquela raiva que não consegue explicar? Aquele ciúme, aquela irritação, aquela vontade de explodir?
mas que você reprime porque não combina com quem você acha que é? Pois é, isso é a sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que você rejeita em si. São os impulsos, desejos, emoções e traços que não cabem no seu ideal de identidade. Você esconde, você finge que não sente, mas ela continua viva e age. Age por trás das suas palavras polidas, sabota suas relações, faz você perder o controle sem entender por quê. E o pior, quando a sombra não é integrada, você começa a projetá-la. O que não aceita em você, começa a enxergar e condenar nos outros. E nesse processo, exige respeito de fora, enquanto age de maneira incoerente por dentro. O respeito real exige coragem. Coragem de olhar para a própria sombra e dizer: eu vejo você. Não para ser dominado por ela, mas para não mais ser dominado pelo medo dela. Porque quem se conhece com profundidade transmite força sem precisar gritar, autoridade sem precisar controlar e dignidade sem precisar pedir. Antes de buscar o respeito do mundo, pergunte-se: você está presente em si? Porque é fácil se perder em papéis, em expectativas, em respostas automáticas. Mas o respeito começa quando você escolhe sua postura, e não quando apenas reage. Observe-se. Nos momentos em que você sente necessidade de ser reconhecido, de ser ouvido, de ser validado, pare, respire, pergunte-se: o que em mim está buscando essa validação? Isso vem da minha essência, ou do meu ego ferido? Essa pausa consciente é revolucionária. Ela transforma impulso em escolha. Ela interrompe o ciclo de mendigar reconhecimento e inicia o movimento de autoafirmação. Pratique o silêncio estruturado, aquele silêncio que não é ausência, mas presença plena. Estar em silêncio, mas inteiro. Isso cria uma energia que não precisa se impor, porque se impõe sozinha. A psique sente, o outro sente, o ambiente sente. Você não precisa falar mais alto para ser respeitado. Precisa apenas estar mais inteiro, porque o respeito começa na vibração interna e se expande naturalmente para fora. Pense em uma árvore alta, imponente, silenciosa. O que mantém sua estrutura não são os galhos que todos veem, mas as raízes que ninguém nota. Invisíveis, profundas, silenciosas, mas fundamentais. Assim também é o respeito. As pessoas podem ver sua postura, seu tom de voz, suas ações, mas o que realmente sustenta a autoridade verdadeira é aquilo que está debaixo da superfície. O quanto você se conhece, o quanto você se sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. Carl Jung via o autoconhecimento como uma escavação lenta e honesta. Quanto mais você mergulha em si, mais estabilidade emocional você ganha. E quanto mais estável você é, menos precisa se provar. O respeito duradouro não é fruto de aparência, mas de estrutura. Não nasce de carisma, mas de coerência interna. Não se conquista com estratégias, se emana de quem tem raízes profundas o suficiente para não cair com qualquer vento. Ser respeitado não é sobre ter poder, é sobre ter profundidade. Você só será verdadeiramente respeitado quando tiver coragem de se encontrar e se sustentar diante do espelho da sua própria psique. Carl Jung nos lembra que o mundo é um reflexo do nosso inconsciente. Aquilo que não aceitamos em nós, projetamos nos outros. Aquilo que não integramos nos desestabiliza. Respeito não é pedido, é consequência. Consequência de uma jornada solitária e profunda rumo à inteireza. Quando você para de buscar respeito fora e começa a nutrir presença dentro, algo muda. Não de forma barulhenta, mas de forma inevitável. Você começa a ser visto, não pelo esforço de ser notado, mas pela vibração silenciosa de alguém que sabe quem é, que não precisa de aprovação, porque se reconhece, que não exige respeito, porque se honra. Autoconhecimento não é vaidade intelectual, é alicerce emocional. E sem esse alicerce, nenhuma imagem pública se sustenta por muito tempo. Conheça a si mesmo, não para agradar, não para impressionar, mas para ser inabalável, porque o respeito verdadeiro começa em você.